Saudações família, sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do programa Despocast. Quem fala para vocês é Sled Silva. Não se esqueçam, espalhem o vídeo, é muito importante, espalhem o vídeo, ativem as notificações, se liguem no canal, que temos muita coisa boa. Para brilhantar essa nossa primeira edição, trouxemos alguém muito especial mesmo. Com vocês, Cota Joãozinho Maradona. Muito obrigado, tio. Muito obrigado pela oportunidade que nos dás. Saiba que é com muito prazer que temos em recebê-lo a fim de abrilhantar aqui o nosso programa, ou a nossa primeira edição. Ok, saudações a todos que nos estão a visualizar. Dizer que para mim é um prazer e concomitantemente também é uma alegria por ser a primeira pessoa que o programa teve o ensejo de escolher-me para poder falar um bocadinho de mim, da minha história desportiva, quiçá, e outras. Eu estou felicíssimo e aqui aproveitando mais uma vez, dizendo que tenham sucesso nisso, e eu acredito nesse espírito jovial de jovens. A criatividade, o empreendedorismo é isso, porque vocês são a força motriz de qualquer nação, portanto, vamos a isso. Muito obrigado. Vamos embora. Como é que nasce a paixão pelo futebol? Conta-nos, tio, conta-nos, por favor. Olha, Sled, a paixão pelo futebol nasce da forma como qualquer uma outra criança, não é? Sabe que a primeira ferramenta de qualquer criança é ter uma bola, é chutar uma bola. Okay. E eu não estou isento relativamente aos demais que começaram a dar os seus pontapés na bola e que tiveram uma dádiva de serem desportistas, não é? Há uns que enverdaram para o futebol, outros para o handball, para o basquete, para o hóquei, para a ginástica, para a natação, para o ciclismo, para o xadrez, portanto, tudo depende daquilo que naturalmente o dom que Deus possa ter propiciado a qualquer um de nós. E eu não fugi a regra, dizer que comecei a dar os meus pontapés na bola, depois, enquanto criança, no bairro onde eu nasci no Samizanga, no bairro Morgado. E então meu pai, e meu falecido pai, também foi um desportista por excelência, não é? E tornou-se treinador, quer a nível da Testam, que era a empresa têxtil onde ele funcionava, e algumas equipas do bairro Samizanga. E a minha felicidade é de que quando eu nasci tinha sensivelmente 4 campos de futebol. Portanto, que é o campo do Benfica de Quinzal, o campo da Académica do Amberizete, os 11 Bravos do Quinzal, e havia vários turmunhos. Enquanto criança, uma pessoa via ali os mais velhos a jogarem, e dom que Deus deu-me, e aí comecei, não é? E depois tu entras. Nós tínhamos uma equipa de crianças no bairro, dirigido pelo António, no grande António, irmão do mais velho Pobreza. São pessoas que me viram nascer, e constituiu uma equipa muito forte a nível de Samizanga das crianças, né? Onde eu tinha, dentre outros, como Eugênio, tinha o Afonso Gomes da Silva, que é o Vaiola, o chamado Vaiola, o titular da dança Vaiola. Okay. O Santo António que jogou no Progresso, que jogou no Petro, o Mambró e Seleção Nacional, o Neto, o Capriquito, o grande craque da equipa era o Capriquito, que era um gênio, e pronto.
saindo do bairro Morgado, indo para o bairro Antônio, onde depois da separação dos meus pais, né? Acabei por ficar uma altura com o meu pai, depois fui viver para a minha mãe, e então nós tínhamos vários testemunhos do bairro. Acabei por ir depois para o Zangado. No Zangado, depois tive que ir para o bairro Adriano Moreira, como se dizia, o gira-bairro, né? Que os velhos mudavam de 6 em 6 meses de cada bairro. Então fui para o bairro Adriano Moreira. O bairro Adriano Moreira é hoje predominado aquela fábrica da cerveja, não é? Que todos nós sabemos, né? E depois voltei ao Marçal. E em termos de aperfeiçoei mais o desporto na fase escolar. Okay. Sabes que o desporto escolar foi sempre uma grande pirâmide, um trampolim para o desporto de alta competição. Nós, por vezes, apanhamos lá o beabá, e então no meu ensino primário na escola de São Domingos, os padres havia o campo de futebol, mas depois fizeram alargamento para as outras modalidades. Tinhas uma pista de 100 metros de atletismo, tinhas depois a quadra desportiva para praticar o futebol salão, o handball. Depois tinha mais 2 quadras para fazeres o voleibol e o basquetebol. Isso, então fomos crescendo, fomos tendo, continuamos a ter esse amor que estava dentro de nós para o desporto. E cheguei ainda a estar uma semana e meia na escola de Fernando Pariotel, uma semana e meia, com amigos do bairro, do Marçal para lá. E eu não gostei muito da atitude de um dos técnicos lá, na altura, mais velho Andrade, um sujeito de pele clara, né? Ou dizer, digamos assim, um gueta. Sabes que por vezes temos que produzir aquilo que é a nossa essência, e um calão sempre rima dentro de uma entrevista natural, conforme é esta, que está a ser sabiamente dirigida por Cícero. E então nós temos que nos abrir e não podemos fugir à nossa essência. E então eu vi ele a dizer qualquer coisa. Nós estávamos, ele metia as pessoas, as crianças em experiência, né? E eu já via, porque haviam categorias. E naquela altura já tinha visto os mais velhos malemales, creio que Adelinos e outros mais velhos que passaram ali, Zeca Lobos, o falecido Zeca Lobo e outros naquela escola de Fernando Pariotel. E ele, o mais velho Andrade, usou uma expressão que não foi muito de agrado naquilo que era a minha educação. E então eu disse, aqui não dá para ficar com esse sujeito a usar esses palavrões. Mas depois fomos refletindo ao longo do tempo que não era nada para te atingir pessoalmente, era uma forma de expressão dele, no sentido, passo plenário, de incentivar. Cativar, mas acabava por mexer mentalmente, porque está a tocar na nossa mãe, por exemplo, né? Na nossa mãe. E então eu acho que não foi, e acabei para dizer-te, então, fruto da sua pergunta, que a minha paixão é de nascença, e fui vivendo sempre ao lado
do desporto após o meu nascimento e em particular o futebol. Ok. Agora, tio, como é que conseguiu gerir a vontade de continuar a jogar apesar daquele clima de guerra naquela altura? Tranquilo. Primeiro, devo dizer-te também que ainda nesta fase, nos anos 70, antes da Revolução, depois dessa história, eu fui convidado a participar num torneio interbairros, criado pelo Futebol Clube de Luanda. Okay. Foi numa altura que o Futebol Clube de Luanda, os Andrades, estavam a erguer o estádio da Cidadela. O estádio da Cidadela e as torres dos edifícios. E então nós tínhamos um local que era um balneário em Madeira, do Futebol Clube de Luanda, e Luanda, a direção de Luanda entrou em contato com o mais velho Sousa Neto, que era enfermeiro, foi o meu primeiro técnico do Beabá de futebol com maiores correções. Constituiu-se essa equipa interbairros, Kazenga A, Kazenga B, Rangel A, Rangel B, Marçal A, Marçal B, creio que é mais ou menos isso, e então eu joguei pelo Marçal A, que não era a equipa mais forte relativamente à equipa do Marçal B. E fomos nesse torneio que foi ganho, na altura o professor Sousa Neto, que também era enfermeiro de profissão, treinava o Kazenga B e acabou por ganhar o torneio, e no final do torneio que o Kazenga B ganhou, escolheu-se então os melhores jogadores do torneio. E eu fui escolhido, o único jogador do Marçal a ser escolhido para estar nesse projeto do Futebol Clube de Luanda para prosperar os novos valores do Futebol Clube de Luanda. Lembro-me de alguns companheiros que estavam nas outras equipes, que é o caso do António Mendes da Silva, o Mendinho, lembro-me do Santos Laplote, o Lito Gouveia, portanto o Lito Gouveia já foi presidente do Petro, não é? Creio que o Feijó, o Domingos Cadete, que foi nosso embaixador na Índia, agora não sei onde é que está, etc. Não é só para referir estes. Aí começámos a trabalhar, mas houve qualquer situação que nós eu por acaso até hoje, não sei se o Mendinho normalmente poderá um dia dizer, sabemos que houve, naquilo que era o pacto entre a direção do Futebol Clube de Luanda com o professor Sousa Neto, acho que houve ali alguma situação e que acabou por não seguir com o projeto o mais velho Sousa Neto. E então o mais velho Sousa Neto tirou alguns dos jogadores para ir formar a equipa juvenis do Sporting de Machine de Luanda. E onde nós vamos. Então, são poucos os jogadores que ficaram no projeto de Futebol Clube Luanda, que ficou, lembra-me, o Lito Gouveia. Eu creio que é o Lito Gouveia e quem? Acho que praticamente é o Lito Gouveia que ficou. Portanto, e o resto do pessoal foi para o Machine. Então nós, no Machine, trabalhámos, início dos campeonatos, fiz poucos jogos no Machine, de verdade se diga, mas nessa altura, depois dessa revolução, dá-se o 74. E em 1974, fruto da Revolução do 25 de Abril, a Revolução dos Escravos em Portugal, não é? Que acabou por atingir as colónias. E eu, fruto
fruto desta revolução, acabei por enverdar para as milícias, né? Para as milícias, enquanto jovem, adolescente, né? Aí com 15 anos, com 15 anos, adolescência, e depois então acabei por ir para, escolhido também nessa altura em termos de revolução para ir para o CIR, e depois em 75, antes da independência, estou ali a tirar o curso de comandos, hoje Complexo Escolar do Kazenga, que era ali o quartel dos comandos, onde depois fui pertencer à Constituição, da tal a tropa de elite, que é a 9ª Brigada de Infantaria Motorizada. Antes da independência, tivemos a minha companhia, onde estava inserida, que foi escolhida, porque é importante dizer isso, é que foi escolhida, e tinha como meu chefe de companhia o Domingos Cabubilo. Dentre outros, eu tinha na companhia o André Passi, falecido deputado André Passi, o brigadeiro Luís Morta de Guerra, de Vuas, Vítor Betecur, e posteriormente outros, Augusto Cunha Gugu, que foi o almirante, agora nosso embaixador no Ghana. Portanto, nós tivemos e acabamos por ir naquela fase da preparação, porque naquela altura FNLA, mercenários, porque faz parte da história, sem pejo nenhum, ia entrar para abortar a independência que estava para ser proclamada pelo Dr. Antônio Agostinho, né? Olha, a partir daí nós arrancamos e fomos embora. Fomos até a libertação de toda essa zona norte, chegar a Santo Antônio dos Aires, chegar a Tomboco, Pedras de Feitiço, por aí. E já nessa altura, há coisas que são caricatas, parece mentira. Na tropa, na fase de instrução, e havia aqueles intervalos, não é? Tu tinhas o período da peluda, mas depois havia o lado do lazer, o jogo entre tropas. Isto em qualquer exército. O indivíduo que tem habilidade, jogando nessas áreas, a tropa te é facilitada. Verdade, eu digo isto. Eu tenho os meus colegas, muitos deles ainda estão aí e existem. Há uma grande jogadora que também estava nessa nossa unidade de basquetebol, foi uma rainha no basquetebol feminino, okay, que é a Didi, de Sebastião. Hoje é médica, né? A Didi estava nessa altura também nos comandos, né? Mas o velho acabou por ir à busca dela. Ela não conseguiu almejar aquilo que eram os objetivos dela. E então, num jogo entre quartéis, o meu chefe de companhia dizia: não, vamos fazer medição, né? Mas o Joãozinho já é meu. Já sentiam aí? Não, já, o futebol, o Joãozinho já era meu, então, portanto. E é fruto disso, quando tivéssemos que ir fazer crosses, okay, não é? Quilómetros, nós saímos daqui e íamos até Catete correndo, mochila, até a recruta, né? Tirar curso de comandos, né? Chegava uma altura de dizer: hoje vou fazer mangonha. Hoje vou fazer mangonha. Então,
pá, mas falta o Josi. E na caseira lá havíamos, eu estou com dor de dente e tal, ele disse, pá, vem só e tal. Cheguei a ir muitas das vezes, e quando os pilotões estavam a sair, não é, para o cross, não é? Então, eu, em vez de ir para frente a sair, estava já tudo combinado, eu recuava e ia para a caserra. Mas tudo isto, para resumir, tudo isso, dessa proteção, é fruto do futebol. Ok. Porque qualquer indivíduo que esteve na tropa e que se lhe reconheceu qualidades, vai dizer que o que estou a dizer é uma verdade. Sempre foi protegido. Porque hoje você pode lhe dar uma coça, mas na hora de lazer, se você vai precisar dele para alguma coisa, ele vai dizer que não tem condições, não quer. Não é obrigado. Não era obrigado. Então pronto, foi isso. Nós tivemos quando libertámos Santo Antônio de Zaire, depois de assentarmos neste território, depois da libertação, continuamos com quase a zona de lazer da tropa, os jogos entre nós, não é? E lembro-me que fui dar uma volta, creio, na Manga Grande ou na Garra, lá dos bairros, ou no Taritar, lá nos bairros hoje Vila de Santo Antônio, hoje Vila de Soio, mas antes a Vila de Santo Antônio do Zaire, foi aquilo que a gente libertou. E havia um jogo, afinal, contra a Académica de Santo Antônio do Zaire, hoje que é a Académica de Soio, não é? E o meu chefe, que eu chamava como pai, trato como pai, que é o general Ndalo, portanto, está sempre à frente das coisas, porque independentemente da vida militar, é um desportista por excelência, e as qualidades de jogador que foi, para ver, foi jogador da Académica, esteve no Sporting, inclusive para a Seleção Nacional de Cuba, que ele jogou, o chefe Ndalo, né? Mandaram a tropa ir à minha procura nos bairros. Eu, quando cheguei, depois daí, ei, pá, você está aqui, é um jogo contra Académico, o chefe, tal coisa, tal, mandou, passa. Eu a chegar e tal, o comandante, o general Ndalo era o chefe de Estado-Maior, o meu chefe de Estado-Maior, mas o comandante era o David Moisés, o falecido Dundoso, comandante por excelência. E então vi o meu comandante no Land Rover dele apreciar o jogo, quando viu tal filho, tal pai, já te mandaram ir à busca. E o meu comandante disse, eu, vai para pronto. Entrei logo, tiraram logo alguém e entrei logo. Lembrar que é importante reconhecer nesse lado de lazer, independentemente daquilo que foi muito famoso, que é o Mambaros, que nós chamamos, que é conhecido pelo Sabata. Sabata estava connosco e também teve a jogar pela nossa equipa, não é? E pronto. Houve depois, nesse aspecto, a não ser que me queira está embalado. Não, tio, nessa altura foi quando eu sei que o tio é cofundador do Clube 1º de Agosto. Isso, quer dizer, partiu daí, né? Começa, então, antes eram a nona brigada de infantaria motorizada. Então é nesse percurso mesmo. Depois eu vou chefiar um pelotão no Tomboco. Em 76. Portanto, vou chefiar esse pelotão no Tomboco, mas via rádio, sabe daí que é mês e tal, via rádio recebo uma comunicação que tinha aqui para a Vila de Santo Antônio de Zaire, porque tinha chegado a minha renda e que a avioneta estava à minha espera, porque o chefe Ndalo mandou-me chamar. Eu regresso, vou até a Vila de Santo Antônio de Zaire
E quem me vai render, quem eu me dou conta que me vai render é o meu companheiro Leão, que é o Manecas Madeira, que foi o grande repórter da televisão pública como repórter desportivo. É que me foi render em 76. E também vou-me despedir do Carlos Henrique, hoje o atual presidente do 1º de agosto, estava lá no Palácio, que tinha ficado a substituir o Ndalo naquela altura. E então eu venho para Luanda. E trago comigo também o falecido Sidraque, que estava lá também comigo. Então, posto cá, depois de ter ido para o gabinete do chefe apresentar-me que tinha chegado, o chefe Ndalo, ele disse: olha, seja bem-vindo, nós temos uma missão importante aqui. E a missão é nós constituirmos uma equipa militar das Forças Armadas, do Exército. Disse: ok, chefe, estamos aqui, portanto, já com o falecido Eduardo Nicola Berardinello, que é um outro cofundador, o Filomeno de Sousa, o Sangue Frio, tem o Tony Maribota, o mais velho do Humilde das Chagas, Moreira Rangel, falecido, que nós tratamos por comissário, e também, na outra vertente, mas na ligação também, o general Ngongo. E creio que essas pessoas que vou citar é porque estiveram e fizeram, como o general, hoje o general Xavier, irmão do Melo Xavier. Então, qual é o objetivo? O chefe Ndalo, afinal, tinha sido mandado chamar, estava lá, estávamos nas matas, né? Chamar para a libertação pelo Ministério, mas era com esse objetivo, já se perspectivava a nível dos exércitos amigos, portanto, a Guerra Fria, né? Mas havia já o SKDA, portanto, o SKDA é uma organização dos exércitos amigos naquilo que era os países do leste, chamados países do leste, né? Na altura ainda havia o Muro de Berlim, a RDA estava do outro lado, a RFA estava no outro. Então, disse: como é que vamos fazer? Qual é o primeiro passo que vamos fazer? E foi-se unânime no encontro que, para constituir esta equipe, é importante criarmos um torneio interunidades. Okay. E ficámos na comissão, então, e constituiu-se de facto esse torneio interunidades, as unidades próximas à 9ª Brigada, com exceção da Marinha de Guerra, que tinha sido convidada para estar neste torneio, mas que não fazia parte dos objetivos dos seus elementos constituírem então esta equipe. Então fez-se o torneio, e no final do torneio, creio que foi o GAC, que é o Gabinete das Academias Militares, portanto, que estavam entre aqui na Escola Gica, depois, e o comando da 9ª Brigada também jogámos, né? A nossa equipa é eu, Nicola Berardinello, o general Ndalo, a equipa do comando, né? Também jogámos, ficámos em quarto, felizmente. Felizmente ficámos em quarto, e então escolheu-se os jogadores para a constituição. Dos melhores jogadores deste torneio foram escolhidos. Okay. Para a construção de uma equipa única do Exército. E então colocou-se jogador-treinador, o Eduardo Nicola Berardinello. Sim, é o mais velho que já trazia experiência, não é? Já tinha sido da seleção de Angola no tempo colonial. Okay.
e fazia parte dos ex-comandos Tuga. E na linha de comandos onde eles estavam, era parceria com a 9ª Brigada, eram parceiros da 9ª Brigada. E a experiência do general Ndalo e a mais-valia do Cota Nicola, que eu tenho como irmão mais velho, até aquele seja leve, e então constituiu-se essa equipa que não iria ferir muita gente, mas dizer assim que saudades dessa nossa equipe, que estávamos com um projeto muito grande, que assim seria o Diabo, o Sidraque, Rosinha, Catete, Zé Cacharumbo, que era o nosso capitão, o Guimas, Xandocas, Tipaulo, Rui Jordão, não é o Jordão que manda nada, é o Rui Jordão das Beis, Horácio Cangato. Estamos a falar em 76. Horácio Cangato, João Pedro da Silva, Túbia, Michel, Miro, Vigário, para citar alguns, mas sem ferir suscetibilidade de outros. Depois tínhamos enquadrado outros elementos como Negrão, que era o homem dos SAM, e nós constituímos de facto esta forte equipa. E a nossa primeira aparição foi, se a memória não me atraiçou, com o Progresso Associação Sabizanga, porque o Progresso Associação Sabizanga já tinha sido constituído em 75, a 17 de novembro de 75, uma semana depois da independência. Portanto, nós acabamos por jogar com o Progresso, estávamos a perder no primeiro jogo, mas houve lá alguma trafulha dos tropas. Mas aí já não era a 9ª Brigada, já era... Não, 9ª Brigada ainda. E então acabamos por fazer um segundo jogo, e segundo o Horácio, eu ainda pensava que tínhamos empatado, mas o Horácio Cangato diz que tínhamos ganho. Ele até descreve o lance, porque ele até que marcou, segundo o Horácio fez-me lembrar a Dias, mas diz que eu fiz toda a papinha, né? Eu fiz toda a papinha e larguei, e ele era um jogador de uma qualidade, um pensólogo, não, era um craque, não. E por ironia do destino, são poucos jogadores que tu vês ao longo dos anos e a nível do gira-bola, que marcavam um gol de bico. E ele me fez esse gol de bico. Como aquele do Ronaldo. Olha, é verdade, num daqueles, acredito que foi contra a Alemanha, né? Pois foi bico. E então, depois jogámos contra o Sporting de Luanda, na altura que os irmãos Machados vieram a Angola, em 76 ainda, o João Machado, Nando Machado, que é o maior craque dos Machados, é o Nando. O Eduardo Machado, que é o mais novo. Jogaram contra nós no campo de São Paulo, tudo isso, os jogos eram no campo de São Paulo, e empatámos 2-2. Se fizermos mais um jogo, agora não me lembro, se calhar os meus colegas poderão, quando tiverem contato com a peça, poderão dar a sua contribuição, né? E partindo daí, a primeira digressão que fizemos foi para um quadrangular em Benguela. Nesse quadrangular estava também já o CPPA. O CPPA também nasce em 76. O Corpo de Polícia, primeiro como CPA e depois como Corpo de Polícia Popular de Angola, o CPPA. Nós vamos a Benguela, fizemos o primeiro jogo com a seleção do Lubito. Portanto,
já naquela situação de Jotempelage, né? Jotempelage, que o único militar que estava nessa seleção do Lubito era o Tileu, nós chamamos de Tileu, o Leandro, um grande craque mais velho, cerebral e como militar, portanto o Gabis e outros jogadores que o Lubito tinha uma grande representação, uma qualidade de jogadores. Conseguimos ganhar a seleção do Lubito, a seleção da JMPLA de Benguela ganha o CPPA e estava aí a final connosco. Okay. Portanto, nesta seleção da JMPLA de Benguela, que eu me lembro, estava o Garcia, estava o Renato, o Luvambo, acredito que o meu companheiro, de quem tenho admiração e eternas saudades, o Samuel, penso que esteve, e outros jogadores, e nós conseguimos ganhar esse quadrangular, vencemos. E para maior expectativa, sabes, nós saímos de Luanda, estamos na fase de turbulência, né? Saímos de Luanda. Vocês ouviram falar leram um livro, creio que é da quarta ou da terceira, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, o avião de Gago Coutinho e Sacadura Cabral. O avião de Gago Coutinho e Sacadura Cabral é aquela avioneta que tem 4 asas, okay, sobrepostas, não é? Sim, sim. Só de Luanda a Benguela, sem mínimo de condições porque era militar, levou 3 horas de voo. Levou 3 horas de voo. E então, nós regressamos, depois fomos fazer outra digressão ao Ambo. Ok. No Ambo nós jogámos com a escola dos oficiais do Ambo, que tinha excelentes jogadores, como o Agostinho, que jogou no 1º de agosto e no 1º de maio, o falecido Coiô, que jogou depois também na Académica do Lubito, jogou no Juba, na Académica do Lubito, o Erasmo. Tinha a escola de oficiais tinha jogadores por excelência. E depois jogámos contra a seleção do Ambo. Na seleção do Ambo tinha Comandala, tinha as feras que já vinham do campeonato provincial, na altura, por éramos a província do Ultramar, okay, portanto, hoje é República, mas antes província, então já vinham dos campeonatos dessas grandes equipes do tempo colonial, como o Benfica de Nova Lisboa, que é o Mambroa, que é Recreativos da Caala, daquela altura, né? Tempo colonial. E qualquer um desses jogos também vencemos. Okay. Eu ainda tenho, e lembro-me sempre o mais velho Chimalanga, que eu tenho muita estima. O Chimalanga diz: oh Nicola, ralha lá esse miúdo. Disse: ele virou: você não tem respeito de chamar um tropa miúdo, que gozo. Mas, eu tinha admiração por ele, mesmo no tempo colonial, quando a gente acompanhava os jogos e lia muito sobre ele, que era um craque, mais velho Chimalanga. Depois dessa digressão, nós vamos fazer a digressão ao Ila. Ok. Fomos ao Ila, na Ila jogamos contra o Ferrovia da Ila, com Cacos e, creio que, Davids e não sei o que, e a escola de sargentos também lá estava. A 9ª Brigada continuou a vencer. Dá-se a ida para a Cabinda. Eu não vou a Cabinda fruto de uma desavença com o treinador, com Nicola. Com Nicola, estás a ver, vida militar é complicado, então ele castigou-me. Por quê? Porque nós no treinamento, nós fazíamos o nosso treino aqui onde está o INAC hoje, ali os maristas, o campo dos maristas. Os maristas não é por detrás do coisa. E ali, e num desses treinamentos, parece mentira, é coisas que é muito bonita. Faltava um elemento, e tinha um elemento que era nosso massagista, um indivíduo grande, gordinho mesmo, hoje também já estou coisa, né? Gordinho,
que o exercício era levar o indivíduo de uma baliza a outra nas costas e depois haver permuta. Estás a ver haver permuta? Epá, eu levo. Na hora da permuta, o Nicola diz, não, José, traz de novo. Ei, foi a pior coisa, eu disse. Já levei com dificuldade. Já levei com dificuldade até aquela baliza, agora, não vou levar. Então criou-se ali o mal-estar e eu agarrei-me em mim, abandonei o treino. Abandonei o treino. Eu até hoje não sei qual é a desculpa que o Nicola tenha dado ao chefe dela, para não ter ido à cabine, não sei. Sei que também não fui castigado. Pelo chefe, sei que não fui castigado. Então o que é que acontece? Eles foram à cabine, meus companheiros. Eu e o meu companheiro também, para já estava bravo que eu ia para a cabine. Para além dessa situação, havia uma segunda situação que era do Nando Paiva. O Nicola não mete na convocatória também o Nando Paiva. Também o meu brother, com você. Então piorou. Eles basaram, como vê bem, eles basaram para a cabine. Eu e o Paiva, no Land Rover caixa curta, tiramos um tambor de 200 litros de gasóleo, metemos no Land... isso é mesmo de tropa. Metemos no Land Rover da caixa curta, tiramos o tambor na unidade. Mas ninguém podia falar nada, nós meninos bonitos. Sabes onde é que fomos parar? Benguela. Vamos passar fim de semana em Benguela. Por que fomos a Benguela? Porque já tínhamos passado por Benguela. Nesta mesma altura, já tínhamos passado. E conhecemos lá umas ilumbas e tal. Eu disse, vamos passar. Arrancamos até Benguela. Chegamos a Benguela. Sexta, eles basaram sexta, nós também basamos naquela madrugada, fomos para Benguela. Estivemos lá, curtimos o que temos que curtir, mas sempre com o olho posto no retorno deles, que tinham que nos encontrar. No nosso regresso, tivemos uma maca danada. Agora tu imagina, fases mais ou menos de guerra, períodos que podias ter coisas, nós passamos por aquilo tudo. 2 elementos. Com as nossas armas, e nós fomos. No nosso regresso, a meio, aliás, começamos a sentir um barulho no carro. Eu disse, não, como é? Nando, você que é mecânico, você que percebe de mecânica, esse barulho aqui é. Paramos nas bombas do Sumbe. Ok. Aquelas antes da ponte do coisa, do Xingo. Abastecemos, arrancamos, subimos bem aquele morro do Xingo e tal, Gabela, a meio da Gabela, Land Rover, pifou. Gripamos o carro. Grande problema. Na mata, não está ligado. Era perigoso também. Mas estás a ver, nós estamos com o superior militar, comandos, especialistas, né? Sabíamos como podemos desenrascar. Mas o carro não andava. São salas desabitadas e tal. Vinha um IFA. Vinha um IFA, sled. Está a vir aí um IFA. Está a vir esse caminhão. Esse Madia tem que nos levar. Tá o IFA lá vinha. Nós a fazer sinal, parece que o homem não queria parar. Entrar na máquina. Manipulamos a arma. O homem teve que... Camarada, nós não queremos nada. Tem só um guincho ou coisa assim de gênero, só para nos rebocar até a Gabela. Não, aqui não tem. Desenrascamos arames, ou que é isso, grosso. Fomos puxados até a Gabela. E na Gabela só tínhamos alguém que nós conhecíamos.
é o mais velho Artur da Cunha. Nesta altura, Rápidas Melhores, mais velho Artur da Cunha, nosso mestre, craque no país, no outro tempo, grande mestre. Porque eu já conhecia, porque eu era também daquelas mascotes da Académica Social Escola do Zangado, enquanto eles jogavam, né? E então levamos o Langa Novo na casa do mais velho Artur da Cunha, para ficar lá até que nós regressássemos para reparar. Não, tudo bem. Descansámos lá, madrugada, paramos o autocarro da Eva, o que é isso, para vir a Luanda, 2 militares ali. Conseguimos chegar bem. Eles, quando chegaram, já nos encontraram. Já encontraram-nos em Luanda. E tudo depois ficou ultrapassado. Foi quando depois convocamos o preparador físico, Filipe de Quiseco. A primeira equipa que o professor Filipe de Quiseco treinou em Angola foi a 9ª Brigada, como preparador físico, depois dele ter vindo do exílio, estando na Secretaria do Conselho Superior de Educação Física, onde estava o Diniz e o Inguila, quando regressaram também, né? Então, se estava a perspectivar a ida já para a Zâmbia e para o Congo. Okay. Quando estava-se a perspectivar a nossa ida, a nossa equipe era muito sólida, era muito forte. Quando estava-se a perspectivar essa ida para a Zâmbia e para o Congo, pronto, deu-se 27 de maio. Okay. E nessa altura, a 9ª Brigada já tinha compromisso também com a seleção militar da Nigéria. Com a seleção militar da Nigéria. Mas dá-se o 27 de maio, dá-se o 27 de maio, vai parar tudo. Epá, o que é que vamos fazer? Mas tu tens que honrar o compromisso. Okay. A maior parte da nossa equipa ficou afetada. E então não tinha forma de se recorrer para ir buscar, não tinha como, não teve hipótese. E estrategicamente o chefe Ndalo, Nicola, pensou-se rápido. Se nós fizermos a digressão, vamos honrar o compromisso, mas se fizermos a digressão pelo país, por parte do país, vamos à busca daqueles atletas da Jota para representar como seleção militar. Então é aí onde se vai em busca de Garcia, Chimalangas, Mascarenhas, já na altura como chefe de família, eles, né? Vem Sansão, Falsito Sansão, Lelo, etc. E tirou-se também a nível do CPPA, Napoleão, Manico, Mendes, Van Dunen, entre os militares, o inglês, o Apolinário Vaz Contreras, o chefe Júnior, e outros constituíram-se essa seleção militar. Do meu lado eu já não queria jogar futebol, porque perdi os meus colegas. Sim, perdi os meus colegas e não tinha prazer para futebol, estava no cumprimento das obrigações militares e então todos focados naquilo que é o projeto que foi constituído por nós, né? Que foi constituído por nós, a cabeça o chefe Ndalo, não é? E o Nicola, todo aquele primeiro grupo que reuniu para forjar a primeira equipa militar, sim. Então, pronto, essas pessoas foram convocadas e trazidas para Luanda. Tentarem cobrir. Sim, a 9ª Brigada. Então, o que é que se dá? Não, por alguma razão não fazem jogo com a seleção militar da Nigéria, por algum atraso da seleção militar da Nigéria. Então, essa seleção militar teve contacto com, creio que é o Inter do Congo, de Brazzaville, se a memória não me atrasou. Quem tiver, dos meus companheiros, quem tiver pode recordar. Então, nessa altura, eu já estava nos aspectos administrativos. Não mais como jogador de futebol, porque eu não queria. Moral também já não tinha qual.
E então, depois dessa solução militar, fazer os jogos que tinha que fazer, permita-me a expressão, bolou-se então a ideia. Nós estamos a falar também pelo nosso povo, né? Nós somos do gueto. Bolou-se a ideia de que esses bebês já não podem regressar. Ok. Não regressam mais. Eles vão fazer parte da equipa militar. Não, na brigada já não está aí. Okay. Não, na brigada parou, criou essa estrutura da busca da solução de elementos para enquadrar na solução militar, não é? A nona brigada caiu no 27 de maio. Okay. Yeah. Isso é outra história também. E então pulou-se. Havia necessidade, fez-se o jogo como solução militar. Depois de cumprir os jogos, porque os atletas tinham sido chamados só para fazer esse jogo enquanto seleção militar, mas depois chegou a altura, vocês já não vão. Vamos constituir a equipa militar. Não tal como seleção militar, mas é constituída deixando de ser seleção militar para o clube desportivo que se tornou 1º de agosto em 77, depois o primeiro desfile que tivemos na Marginal, né? Okay. Sim, tudo foi constituído com compactos recursos, sede no Ministério da Defesa, cabos do Ministério da Defesa, a ilha de Casa de Esportistas, por aí fora, até encontrarmos a sede aqui na Ingombota, ao lado do edifício protocolar do governo da província de Luanda. Está ali um meio palacete que é ali a sede posteriormente com maior dignidade do 1º de agosto. E depois há a constituição também do Comitê Desportivo Nacional Militar, o CODEM. Ok. Porque existiam outros CODEMs a nível do leste, do leste, dos países do leste, que vem já a situação dos exércitos amigos, SKDA, que o 1º de agosto acabou por jogar contra a RDA, contra as Polónias, não é? Com o grande surgimento dos grandes jogadores que estavam já nesta equipe. Continua, desde aquela seleção militar, com os enquadramentos dos Dúmides, também já o Pelé, que tornou-se o Dúmide, Garcia, Jovambos, Amândio, Sabino, Matateu, Lourenço, Manico, Napoleão, Ângelo, sim. Eu creio que o Carnaval ainda também veio para a seleção militar. Acredito que o Carnaval tenha vindo também para a seleção militar. O guarda-redes Carnaval, que é o pai do Nuno Carnaval. Ok. O secretário de Estado. Sim. Então, aí está o 1º de agosto, que teve que ir, conforme disse, ir à busca para a formação dessa seleção militar, o Napoleão José Cavanduni, não sei o quê, do CPPA. Ok. Devido a Sim, entra na seleção militar, mas depois já não regressa para o clube CPPA. O grupo, já não entrou para o grupo desportivo CPPA. De civil fica para de civil, quadro civil entrou para o quadro militar. Pois, como ia dizendo, depois da situação da história toda, não é? Até o 1º de agosto, eu acabei por ir jogar para o CPPA em 78. Portanto, em 78, a pedido do comandante Petrov, eu não quis mais jogar, mas acabou por manter um contato com o chefe Fundal. E o chefe Fundal falou comigo e eu acabei por ir jogar para o CPPA. Faço o primeiro campeonato de Luanda pelo CPPA, não é? E depois, em 1979, vou assim a 2 comissões de trabalho, quer no Ambris e no AMBO, já pelo CODEM, onde eu já estava a exercer no CODEM, na área das finanças, e essa comissão de finanças foi fazer auditorias, não é, a essas unidades,
Mas também dizer que eu fiz parte dos primeiros jogos militares, que passou no Comandante de Economia, hoje onde está a Academia do 1º de Agosto. E em 78, vou para o AMBO. No meu regresso do AMBO está-se a dar os segundo jogos militares. E eu jogava pelo Ministério da Defesa, nos jogos militares, que era o primeiro e o segundo que fiz no AMBO, passando na escola de oficiais. Eu a subir para o helicóptero, vindo com a comissão, o Sansão, hoje o general Sansão, né, trazia uma comunicação interna que eu não podia regressar, que tinha que fazer parte da equipa do Ministério para os segundos jogos militares. E acabei por ficar e fazer. Depois disso, depois do meu regresso, criei as condições, chamei o Massoche com quem eu jogava, o Toy, o António de Lemos, falei com o António de Lemos, que nessa equipa de CPPA tínhamos grandes jogadores do Lucombo, Massoche, Little John, Neto, Mix, Moraes, Cachota, Arlindo, Murino, Roque, Sosi Silva, Friança, Falcido Correia, Caló, grandes jogadores, mais velho Honorato, grandes jogadores, sim senhora, o Mix também. Crio condições de dizer, pá, a polícia quer que eu vá para a polícia vestir farda. Mas eu não visto 2 fardas. Foi o que eu disse mesmo, não visto 2 fardas. Epá, quero falar com o chefe. O chefe, o comandante do dono da direção da organização e mobilização, dono, estava a ser dirigido pelo comandante Orlog, falecido Orlog. Então, mas só se leva-me ao gabinete do comandante Orlog. Mas Josi, então, o que é que se passa? Não, chefe, é isso, eu não quero ir para a polícia. Não, chefe, eu não quero, não visto 2 fardas, chefe. Sou Coemba, vou mais Sacainga. Então, quer dizer o quê? Chefe, eu quero esgalhar. Eu quero esgalhar. Estás a falar, estás a ver, né? 79. Ok. Yeah. Mas eu era um menino mimado. Não, os cotas gostavam muito de mim. Tio, Mas eles dizem assim, é para preparar a documentação. Okay. Mas só se prepara os formulários e o Joãozinho coisa. Eu estava no caderno. Okay. 79. Então, preparou-se o formulário, eu preenchi, passei. Depois recebo a comunicação em sinopse. Em 5 de dezembro de 79, eu termino as FAPLAS oficialmente. Okay. E recebo a 12 de dezembro de 79 a documentação. É entregar o material todo no CODEM, o chefe Ndalo não estava em Luanda, eu, Beto Caputo assinou a sinopse, eu basei. Tinha que ir para Portugal, porque as minhas tias queriam, por causa da minha vida futebolística, mas como o meu melhor amigo, até hoje, Antônio Domingos Clemente, Tony Mariboto, também era meu colega de tropa, e nós andávamos juntos, mais velho, que me ensinou um bocadinho da vida, ia para Benguela para abrirmos lá uma empresa Agroar, empresa aérea agrícola, tanto que de pulverização aérea, por causa das, funcionava com as inseticidas por causa do lado, para matar os bichos agrícolas, né? E então acabo por ir a Benguela. Antes de ir a Benguela, o Garcia e o Luvambo souberam que eu entreguei que ia para Benguela, chamaram Josi, você trouxeram daqui. Epá, se você for a Benguela, joga só no nosso clube, que é o Clube Nacional de Benguela. Okay. Eu disse, não, capitão, esteja à vontade, eu vou jogar, é um pedido que já foi aceito. Estás a ver? Para compensar e a relação que nós tínhamos. Então chego a Benguela,
80. Ainda tinha a possibilidade de fazer o primeiro gira-bola. Em 79 estava a decorrer por séries, mas a federação não quis que eu jogasse, mas eu podia jogar ao abrigo da lei militar. Mas eles não me deixaram, porque senão eu tinha feito o primeiro gira-bola com o Nacional. E então dá-se a reunião da PANA, eu estou no Lubito, não estou em Benguela, estou em termos de serviço, mas fazia a minha manutenção no campo do Lusitano com a Académica do Lubito. Chibis, papapá. E então sempre pensar, a Académica viu-me a fazer a manutenção lá, sempre pensei que eu ia jogar por eles, mas eu já tinha o compromisso com o Nacional. Veio a reunião da PANA, no Lubito, e é um quadrangular. Os homens do Benfica de Benguela, antes de ser 1º de maio, pediram ao meu amigo para ver se eu pudesse jogar para ele antes de eu apresentar-me ao Nacional. E faço esse quadrangular pelo Benfica de Benguela. O Benfica de Benguela. Logo depois disso, eu que me vou apresentar ao Clube Nacional de Benguela. Para tu teres uma posição, eu quando vou ao Clube Nacional de Benguela não vejo dirigente nenhum, não estava os dirigentes, porque também tinha outras profissões. Os senhores, o presidente era do banco, papapá, mas velho Elísio era do banco. Encontro alguém a regar o campo. Rapaz, quando cheguei na sede não estava ninguém, vou ter com o senhor que está a regar o campo. Digo, olha, por favor, não está aqui nenhum dirigente do clube. Eu vinha falar com ele, o senhor estava de calções, de tronco nu e tal. Sim. Não estão aí, mas quem é que pretende? Porque quem é? Disse, eu sou o Joãozinho. Eles já tinham a comunicação como jogador, mas ele largou a mangueira, foi comigo na direção, de tronco no Tisserge. Te amo, Tisserge. Te amo, Tisserge. Foi, abriu a porta, tirou as fichas, eu assinei na presença de Tisserge, sem estar presidente de direção, nem o secretário-geral, nem nada, na presença dessa pessoa. Portanto, eu depois jogo pelo Nacional, depois saio do Nacional a vir para o Progresso. No melhor sentido, eu digo sempre que fui desviado da porta do avião pelo falecido Chico Ventura, que é um treinador carismático, que muitos atletas depois gostariam de ser treinados por ele. Então, desviou-me para tarde. Mas o Chico Ventura acaba por não treinar a tarde nessa altura para o gira-bola. Era ele o previsível, mas é trocado pelo Securico. E eu, como jogava com carta na mão, disse que também só queria fazer naquela época no ataque. E foi o que eu fiz uma época no ataque. Saí do ataque e fui para o Progresso. Portanto, Clube do Bairro, onde eu nasci, a responsabilidade, porque o falecido que Ferro já dizia, miúdo, você quando terminar a tropa, o clube está aqui do bairro. Tem que voltar. Tem que voltar. O Domingo Xavier, o Yaya, miúdo, tal. Eu tive que cumprir, porque o meu pai também. Então tive que cumprir com as minhas obrigações para com o Clube do Bairro, que é o Progresso. Depois do Progresso, fui fazer praticamente a última época, a época 86, 85, 86, época 85, 86, nos Dínamos de Coisa Sul. Ainda fui ao Coisa Sul. Okay. Fui fazer uma época em que depois o Nicola encontrou-me lá, o Nicola treinou os Dínamos de Coisa Sul. E então fico uma época bem com a direção dos Dínamos, queria que eu renovasse, e nós tínhamos uma excelente equipe, embora tivesse descido de divisão a equipe, mas tinha jogadores de quilates como o Yoba, o Sorri, o Zacaria, o falecido Pascoal, o nosso capitão, o Pedro, e depois os meninos, o Mingo, o Fula, o Russo, que jogou no 1º de agosto, o lateral, o Vitoriano, o Mildo Afonso, o falecido também, o Joanes, Mário. Portanto, tinha uma excelente equipa, até o falecido Chachado tinha estado lá. Mas depois eu comecei a olhar a vida de forma diferente. Okay. Porque depois da minha vida militar, em qualquer um dos locais onde eu passei, eu também trabalhava. Okay. Estás a ver? Portanto, não fiquei só a jogar bola. Só a jogar futebol. Então, depois, o presidente do clube na altura, o Pedro Rodrigues, está aí em vida, chamou-me, era o delegado de comércio, chamou-me e disse, Joãozinho,
E porque também isso acontece porque na altura a Segurança do Estado não cumpriu com o compromisso que estava estipulado. Era eu ter o apartamento aqui em Luanda. Ok. Não cumpriram, no sumo tive tudo. Mas aqui em Luanda falhou-se. Então eu preferi, se não cumpriram comigo, também, para mim, cessou. Mas o delegado, o presidente do clube, Pedro Rodrigues, enquanto delegado de comércio, chamou-me e disse: Joãozinho, está aqui na minha gaveta, está aqui o dinheiro. Fica. Naquela altura, estou a falar da época de 85, 86, era 1 milhão de kwanzas naquela altura. Que estavam a dar a mim, que os jogadores mais caros que podia ter sido era eu e o Ioba. Ok. Mas ninguém, é verdade. E eu não aceitei o dinheiro. Este não era o meu compromisso de valor. O compromisso é o outro lado, porque eu tinha responsabilidade. E, pá, então eu acabei por regressar. O Progresso estava no Provincial. Voltei para o Progresso, em 87. E nem terminei quase o Provincial e dei por instalada a minha carreira em 87. Mas, tio, a sensação do golo no Maracanã foi com o jogo ou ainda estava no Progresso? Estava no Progresso, isso foi em 1984. Qual foi a sensação, tio? Marcar um golo? Não, isso... No estádio. Mítico. No estádio. Já não existe, agora fizeram outro. Aquilo tinha 220 mil espectadores, levava de capacidade 220 mil espectadores e a meio da bancada havia lá uma rua, entre as bancadas, onde passava o jipe militar, da Polícia Militar, para fiscalizar os tumultos e não sei o quê. Portanto, nós, no Progresso teve esse feito. Eu tenho dito que o primeiro não sou eu, o primeiro é a bandeira da República Popular de Angola, que foi lá hasteada. Depois, o único clube africano até hoje, que é o Progresso Associação Samizanga, depois é que é o Joãozinho. Portanto, devo dizer que é assim que as coisas devem ser ditas. Não são os louros para mim, mas é a nação, é o clube até hoje, que devia ser mais respeitado, porque é a única equipa africana que esteve naquele estádio mítico, porque, quanto ao meu golo, eu fiz um chapéu. Foi um chapéu. Bola parada, cruzamento de Sorcier, eu antecipei o defesa centrais e o guarda-redes ia sair e fiz um pequeno por cima. Depois fui dançar. E a ver ali o placar, pum, gol, Joãozinho, camisa 10. Não, tu vais... E depois, é que depois do nosso jogo, era o Fluminense Santos. Ok. Depois do nosso jogo, o jogo a seguir, começou às 17, o nosso jogo começou às 14. Ok. A temperatura lá embaixo do gramado, aqui podia ser 39, mas no gramado estava a 40 graus. Se vias na minha fotografia, eu tenho trunfa, então tu molhavas a cabeça por causa de raios solares, mas vias a fumigação a sair. E no meio estava o Clube Desportivo 1º de Agosto lá, já também estavam lá no campo a ver-nos. E estavam falando no Fluminense, aquele Fluminense de Paulo Vitor, do Ricardo Gomes, que jogou no Benfica. O Branco, que jogou, foi lateral do Porto, o brasileiro, da seleção brasileira, Romerito. Depois tinha um ataque muito forte chamado Casal Vintém, que é o Washington e Assis. Jogaram com o Santos de Lino, outros jogadores, agora não me lembro, que empataram 1-1 no segundo jogo. Ainda existia lá no Flamengo o Júnior, Zico, Leandro. Então, mas não é só isso. O Progresso teve outro feito. Foi recebido pelo governador do estado do Rio de Janeiro, o falecido Leonel Brizola, que concorria às presidenciais brasileiras. Nós fomos a Minas Gerais jogar em Juiz de Fora, na terra de Itamar Franco, que tinha sido presidente do Brasil. Sim. Nós, a partir da visita que foi feita no governo do estado do Rio de Janeiro, fomos convidados, estivemos na inauguração de Sabódromo, onde se desfila o carnaval. Nós estivemos, no dia da inauguração, nós estávamos lá convidados. Portanto, não é só o Maracanã, mas é outro lado social de capital importância e que nós estivemos inseridos. Fomos a Niterói jogar. E penso que é isso. Fora, assim muito rapidamente, fora do futebol, quando deixei, depois enverdei para o futsal. Futebol salão na altura. Em 88,
treinei a ERT por alguns meses, a ERT que era a nossa empresa de televisão, montada aqui, treinei a ERT. Olha que o Erlando Coimbra ainda estava a dar os passos de basquetebol na ERT também, né? E então, depois, a Angonave, que era a nossa companhia marítima, tinha também um futsal, também estava nos torneios, mas tinha um convite para ir para Portugal jogar entre as companhias marítimas. E então eles andaram a fazer uma sondagem, qual seria o melhor treinador para enquadrar coisas e levar. Então fui escolhido. Então em 1989 eu vou treinando a Angonave para Portugal, que acabamos por ganhar esse torneio. E voltámos a regressar em 91. Em 91, quando deu-se o arrebentamento da guerra do Golfo Pérsico, a 17 de janeiro. Então nós estávamos em Portugal com a Angonave, estávamos a caminho da Grécia, mas não podíamos entrar por causa desta situação e tivemos que recuar em Portugal. Portanto, hoje o treinador da seleção portuguesa, o treinador que ficou durante muitos anos e que deu credibilidade à seleção portuguesa, o professor Orlando Duarte. Ok. Foi meu adversário em 91 no jogo que a Angonave fez contra o Atlético na Tapadinha, que perdemos 3-2 com eles. O atual treinador da seleção portuguesa, campeão do mundo, não sei o que, o Jorge, era preparador físico do professor Orlando Duarte quando até nos encontramos a nível de futsal, nos segundos jogos das Lusofonias em Macau. Portanto, ali é que o Orlando começamos a conversar e disse: mas eras tu com aquela grande equipa angolana que jogaste contra mim e perderam? Sim, aí para que você tinha uma grande equipa. O professor Orlando Duarte está aí, o Jorge está aí, eu falo, esses miúdos Ricardinhos, os Pedros, os antigos, esses miúdos eu vi todos eles. Depois, a nível do futsal, tive essa dimensão. Jogámos contra o Sport. Eu deixei um jogador, quando digo eu, digo Angonave. Particularmente eu, porque eu levei por causa de algumas condições sociais. E deixei no Sporting de Portugal e que o Sousa Sintra dizia que era o substituto de Jordão. António Maria da Costa, o Toto, que é da linha Cofigo. Mesmo Júnior do Sporting Cofigo. Okay. O Figo chama craque, craque não é o Figo. Ele diz que o craque dele é o Toto. O Toto foi para a seleção portuguesa com o Carlos Queiroz. Só não jogou por causa de algumas situações e simular lesões, e o Toto acabou por depois ir para o VV Eindhoven, na Holanda, depois foi jogar para a Austrália. Portanto, deixei esse jogador em Portugal, pelo suporte nas minhas mãos com a direção da Angonave. Depois fui o primeiro treinador da seleção na Angola de futsal que estive no Campeonato do Mundo em 97 no México. Okay. Portanto, a nossa sede era em Guadalajara. Ainda voltei em 90 e poucos treinar os Júniors do Progresso. Portanto, o último ano de lançamento do Zico, o craque, o mestre Zico, foi comigo enquanto treinador dele de Júnior. Okay. Quero o Zico, quero o Zezinho, o Paulo Dias, o atual treinador do Progresso. Foram meus júniores. Felizmente também deixei alguns alicerces e depois disso eu em 87 já era funcionário também, entro para o governo da província de Luanda. Portanto, como técnico de fiscalização de edificações urbanas. Portanto, fiquei muito tempo como terceiro homem a nível da fiscalização. E depois, em 98, o governador Aníbal Rocha nomeia-me, tira-me da fiscalização por causa da minha avaliação desportiva também, tira-me da fiscalização e nomeia-me para administrador-diretor do Estado Municipal dos Coqueiros. Portanto, eu entro, o antigo Estado dos Coqueiros, até essa modernidade hoje, de 98 a 2007, eu era o administrador-diretor do Estado. 2 anos depois, vou para a Viana, chefiando uma secção, depois que me tornei diretor municipal da Cultura, Juventude e Desportos. Hoje praticamente reformado, desde 2018, na qualidade de diretor municipal. Fui para a reforma como diretor municipal.
Portanto, de certa forma, há muitas histórias demais para a nossa primeira passagem. Acho que está picante, não está? Não, os nossos acompanhantes poderão. Só mais uma questãozinha a ti. Pelé ou Maradona? Quem escolheria? Não é o facto de ser Joãozinho Maradona. Não, eu Edson era antes do nascimento, é Pelé mesmo. Não tem o facto. Está dito. Aliás, havia aí também, creio que em off me tinhas feito uma pergunta. O porquê que é Joãozinho Maradona? Sim. Mas o Joãozinho Maradona, eu sou Joãozinho Maradona porque alguém apelidou-me, que é dos grandes radialistas que nós tivemos, que é o Manela Blas. Okay. O Manela Blas é que apelidou-me de Joãozinho Maradona. Ele olhava na configuração atlética naquela altura e fez lá o seu exame, porque é um jornalista, um radialista respeitado a todos os níveis, e viu lá algumas pitadas de certeza e terminou, lançou ao ar, e hoje é essa realidade como Joãozinho Maradona, a minha marca, não é? Uma marca concebida pelo Manela Blas. Okay. Quer deixar as últimas declarações? Alguma coisa que queria mais acrescentar? Olha, nós estamos de facto nesta primeira edição. Acedam mesmo o canal. O canal acredito que vai vencer com o vosso apoio, porque esse canal não vai estar estritamente ligado só ao futebol. Este canal trará muitas outras estrelas das várias modalidades esportivas. De várias modalidades esportivas existentes no país estarão neste canal. Portanto, não vos largo, não larguem também este canal, porque eu não largarei este canal. De forma, vamos encorajar esses jovens, é destes jovens que o país precisa. Então vamos ajudá-los a crescer. Estou com vocês e com a podcast. Tio, muito obrigado. É com muito gosto que eu agradeço pela confiança que deu-nos de poder estar aqui. Devemos saber muito acerca de si e de tudo aquilo que deve em prol daquilo que mais gostava de fazer, que é jogar futebol. Muito obrigado, tio. Muito obrigado. Eu mais uma vez é que agradeço, Fred, porque vamos crescer e eu estou aqui para apoiar-vos em todos os sentidos. Naquilo que for possível, acredito que vou criar apetite aos meus companheiros e como nós dissemos, eu sou eu que vai buscar um tu para formar um nós, é uma família, e vamos vencer. Já vencemos. Obrigado, tio. Obrigado. Família, liguem-se, obrigado. Não se esquecem, ativem o canal, as notificações, se liguem, se inscrevem, espalhem o vídeo, que é muito importante para fazerem crescer o nosso canal. Temos mais novidades e não se esqueçam, deixem os seus comentários, comentem, deem sugestões, quem vocês gostariam de ter aqui, numa conversa amena, podermos explorar e saber mais sobre esse convidado. É muito importante para nós. Estamos ligados, controlem, estamos a ver. Como é que você faz coração, é assim, né?